Eu sou o Rodrigo. Eu sou o Celso, tudo bem? E hoje a gente vai falar de mais um nó do trânsito, meio esquisitinho, que é a poluição do trânsito. Então, quando eu propus essa pauta, aliás, eu fiz isso porque vários dos nossos internautas aí, aliás, você pode compartilhar, comentar, enfim, dê a sua sugestão, conte sua história. Vários vinham pedindo para a gente falar sobre poluição. Então, tem uma ponderação a fazer aqui. E num primeiro momento, quando eu apresentei a pauta para o Rodrigo, ele disse, tá, mas é que isso aí tem um outro lado. Eu disse para ele assim, muito melhor abandonarmos os carros com motor a explosão, porque eles são altamente poluentes, e substituirmos por carros elétricos. A ponderação dele foi o seguinte, pois é, mas o carro elétrico em si também se torna um agente de poluição. Só que é outro tipo de poluição. Outro tipo, então... Porque as células vamos elétricas... falar um pouco disso, né? Nós vamos só trocar uma poluição pela outra. E talvez uma mais perigosa. Porque, pense no teu celular. Quantos celulares tem na sua cidade? O número de pessoas que tem na cidade tem celular, no mínimo. Aonde que vai todas aquelas baterias lá? Esse negócio é extremamente poluente. A bateria é extremamente poluente. E aonde que vai parar isso aí? Então, tem uma regra, e daí eu fiz uma outra ponderação que eu queria compartilhar com vocês aí, para a gente ir pensando. Existe lei em países como o Brasil de que a Motorola, a Apple, o Samsung, os fabricantes de celulares, eles têm que dar conta de recolher o equipamento inservível para dar a destinação correta aos elementos mais poluentes, no caso da bateria. Bom, por outro lado, hoje os veículos com motor a explosão, que é o padrão que a gente tem, né, que está queimando combustível fóssil não renovável, que a natureza levou milhões de anos para elaborar, a gente está aí, né, fazendo um desperdício. Se bem que quando a gente fez um negócio diferente, que era o Proálcool, misteriosamente chegaram as empresas norte-americanas, que são as detentoras do petróleo, e falaram, não, pode parar com isso aí. Pois é. Que existe alternativa. Claro que existe. Inclusive em motores a explosão, como é o caso do álcool, né? Do etanol. Que é renovável, porque você planta cana-de-açúcar. Mas vamos lá. Essa tecnologia que está aqui hoje dos motores a explosão, eles também, quando o veículo acaba a vida útil, eles são poluentes. E pior, ao contrário do que acontece com os fabricantes de eletrônicos, não tem uma lei que exija que, sei lá, a GM vá atrás lá do Chevette que está enferrujando ali na esquina. Porsche, né? Porcaria do Chevette. A porcaria do Chevette. A Kombi velha toda enferrujada para recolher e dar uma destinação visando a proteção ambiental. Aquela bateria que é utilizada lá, que também é extremamente poluente, não tanto quanto a do celular, mas pelo tamanho, né? Então, mas é porque os carros foram criados antes de 68, né? Isso. Porque o padrão tecnológico vem lá de trás, né? Essa questão esse que a gente tem hoje. De ecologia, ela surge no final da década de 60, né? Até então, até 67, 68, 69, que foi quando mudou o mundo para essa... Quando o mundo olhou para essa coisa. Nova visão. Lógico, sempre tem um ou outro cara que já olhava antes, mas a maior parte das pessoas passa a olhar para isso a partir de 67. Antes disso, o homem era o subjugador da natureza. O homem, para se provar bom, ele tinha que subjugar a natureza. A ideia da comunhão com a natureza, ela só chega em 67, 68. Então, os carros foram feitos antes. Então, a gente está poluindo. Vamos mostrar quem é que manda. Para mostrar quem manda. E parece que isso predomina, de certa forma. Sim, porque não morreu uma geração ainda, né? Não. E assim, a gente herdou as tecnologias de uma indústria imensa, com muito dinheiro. Multimilionária, montada para... Aliás, então, a maior, né? Se bobear. Por que vou parar por que eu vou fechar minha fábrica aqui de motores a explosão se ainda tem um mercado gigantesco? Por que eu vou antecipar essa troca? Bom... Daí tem essas ponderações que o Rodrigo fez, que são muito pertinentes, né? Tá bom, então é uma célula de hidrogênio agora, ou são baterias. O próprio carro que... mas a bateria está num esquema que vai ter... Beleza, e de onde está vindo a energia elétrica? Está vindo da hidrelétrica, que teve um impacto ambiental. No Brasil, porque nos outros países é termoelétrica, daí é o carvão, que é mais poluente do que... Ou vem de usinas nucleares, que guardam outros perigos potenciais. Pois é. Né? Que, tudo bem, mas isso está controlado. Mais ou menos, está aí Fukushima, né, para nos dizer que... Caramba, né? Não é bem assim, né? Não é bem assim, e quando acontece um acidente... Ele é grande. Nossa. Então, talvez a gente chegue num momento em que as baterias não serão tão complicadas assim, a questão do impacto ambiental, e a fonte de energia é, sei lá, solar, né? Células fotovoltaicas chegam a um nível de excelência. Ou vento.
As forças da natureza que estão aí, né? As eólicas, a energia das marés, que é uma força descomunal, né? A estrutura para extrair energia, ainda, eu não sei se isso é mito, né? Porque a gente fica comprando o que aparece. Às vezes o que aparece é manipulado, porque nós temos uma reserva de petróleo supostamente ainda descomunal. E os preços, né? Toda a questão de mercado é absolutamente manipulada, né? Assim, controlada. Então, a gente não tem muito como saber. O fato é o seguinte: trânsito polui muito, muito. E o trânsito, quando funciona mal, isso talvez poucas pessoas percebam. O trânsito está funcionando mal porque as pessoas são mal preparadas ou são desobedientes porque a lei não está boa, porque a infraestrutura é péssima, porque não tem fiscalização, porque não tem cultura, blá, blá, blá. Esse trânsito que funciona mal polui muito mais do que funciona bem. Então, quanto mais tempo fica um carro parado, jogando... Lógico. Pô, se não tem fluidez, não ter fluidez é muito pior do que não ter velocidade. As pessoas às vezes reclamam, mas baixaram o limite de velocidade aqui. Mas se você puder andar a 20 km por hora sempre, sem parar, sem congestionamentos, muito melhor do que estar liberado trechos de 60 e você perder 10 minutos no congestionamento, ou 1 hora no congestionamento, e assim por diante. Então, tem muito o que melhorar, isso que eu queria dizer, com o patamar tecnológico que está aí. Por exemplo, moto é bom para o trânsito? É bom para o espaço. Ocupa muito menos espaço, dá mais agilidade. Mas o resultado do motor, a explosão da moto, é muito pior que dos carros. Motor 2 tempos, né? Polui muito mais. Né? Tá acontecendo evoluções, mas ainda é assim. Então, o estímulo, por exemplo, para que as pessoas usem mais transporte coletivo, usem mais bicicleta, andem mais a pé, tem a ver muito com a questão do impacto ambiental. E o benefício é duplo nesse caso, né? Porque é um veículo a menos poluindo e é mais espaço que sobra. Isso significa mais fluidez, é menos tempo no trânsito com o motor funcionando, é menos impacto ambiental, o que favorece as pessoas a respirarem melhor e talvez ter mais saúde, e daí querer andar de bicicleta, e daí é um círculo virtuoso, né? E não o que nós temos hoje. Que é do mal. Que é do mal. A eterna luta do bem contra o mal. Isso. No trânsito também tem, né? E é isso aí, pessoal. Comenta aí embaixo, escreve, divulga, compartilha esse canal e até mais. Até a próxima. Tchau.